E assim, então, como nós ouvimos, vem, Senhor, nos carregar, né, nesse momento de cansaço, e caso a gente venha tropeçar, que possamos tropeçar e cair nos braços de Deus. É uma bonita canção, né, por isso ela também se chama Canção do Cuidado, né, e que, de fato, assim, cuidados e cuidadas possamos também estar, não apenas nesta noite, mas como tem sido durante todo este tempo. E queremos, depois deste belo hino, também nos deixar cuidar por este Deus através desta palavra que quero projetar agora, a palavra do Evangelho de Lucas, não sei se eu compartilhei, acho que não. A gente também ainda está sempre aprendendo, né? Isso. Nada melhor do que a gente ter um assessor, né? Por isso eu estou na sede do Sínodo aqui me assessorando também da companhia e do pastor Claudir. Eu gostaria de compartilhar esse primeiro texto, Cuidado de Jesus, um texto bastante conhecido, mas eu sempre penso que ele é muito atual, né? Quando Jesus, então, no Evangelho de Lucas 24, os versículos 13 a 35, nós temos esta passagem que passo a ler para nós, e vocês podem acompanhar neste compartilhar também dos slides, né? Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Ali estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes, os sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns de nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória.
E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. E quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é a tarde e a noite vem chegando. E então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Cuidado de Deus. A partir desta palavra, que atitudes e gestos de cuidado nós podemos ver presente nesse texto? Por isso um texto conhecido, né? Que gestos, que atitudes e gestos de cuidado a gente pode perceber neste texto de Jesus no caminho de Emaús com os dois discípulos. Estes que em um dado momento perguntaram ou acharam muito estranho que este que caminhava com eles não sabia o que estava se passando naqueles dias. Então, no primeiro momento, a gente perceber que Jesus caminha junto com esses dois discípulos. Isso é um gesto de cuidado, caminhar junto com estes dois discípulos, né? Naquela circunstância, naquele momento especial também para os discípulos. Jesus pergunta neste caminhar pela razão deste sofrimento dos dois discípulos. Por que vocês estão assim, né? O que está acontecendo? Então, Jesus pergunta por que a razão do sofrimento destes dois discípulos. Jesus, então, ouve, né? Até mesmo a indignação desses dois discípulos, pois parece que tu és o único que aqui, né, não conhece o que aconteceu. E, assim como ele ouve, ele aponta para um projeto maior. Como vocês demoram a crer e entender o que os profetas já anunciaram, né? Isso Jesus diz aos dois que estão ali pelo caminho, então, também tão entristecidos. Como vocês demoram a crer ou a entender aquilo que já estava anunciado. E começa, então, a explicar
a Escritura Sagrada para os discípulos. Quarto momento é quando Jesus, então, ficou com eles. E é no ficar com eles que Jesus, então, também tem um momento especial. E este momento especial acontece na partilha do alimento, na comunhão. Quando, de fato, também ali os olhos o coração e os olhos são realmente abertos para perceberem, olha, aqui caminha alguém muito especial com os discípulos que estão entristecidos, que estão numa situação difícil na caminhada, e alguém muito cuidadoso, este que é o ressurreto, este que é o nosso Senhor, está ali com ele. E daí, só neste momento, quando isto acontece, Jesus os deixou, então, caminharem também, seguirem o caminho. Então, nós podemos perceber estes 6 momentos de maneira bem especial nesta passagem do Evangelho de Lucas 24, 13 a 35, aonde, então, Jesus caminha junto, Jesus pergunta pela razão do sofrimento, Jesus ouve e aponta um projeto maior, né? Jesus ficou com eles, Jesus não apenas ficou, mas ele partilhou o alimento, ele teve esta comunhão, e depois Jesus então deixou que eles seguissem adiante. E destes 6 pontos, né? Em relação agora a entrar ao termo cuidado, o que nós podemos perceber nestes 6 pontos? Jesus caminha junto, ali temos a solidariedade, o caminhar junto, o estar junto. Creio que neste último ano a gente sentiu muito falta dessa coisa de estar junto, né? De perceber que está próximo do irmão, da irmã, de, né, caminhar junto. Experimentamos um tempo de distanciamento, isolamento, então, este caminhar junto, aqui ele tem um valor da solidariedade. Jesus pergunta pela razão do sofrimento, é a empatia, né? A questão do cuidado, a gente ter esta empatia por aquilo, né, que está acontecendo com aqueles 2 discípulos, aquele caminho, e não é só no caminho, mas aquilo que tinham vivenciado antes, agora estão inseguros, com medo, não sabem o que vai acontecer adiante, né? Então, tem alguém que se coloca numa postura empática junto a eles. Ouve e aponta um projeto maior. A gente sabe que o horizonte sempre é maior, e a gente precisa ter esta visão do horizonte, olhar para frente. E aqui Jesus, então, a partir daquilo que os profetas já ensinaram, daquilo que, né, explicando as escrituras, aponta mais uma vez para os discípulos ali no caminho de Emaús, que já havia se falado daquilo que ia acontecer, não havia se entendido muito bem, compreendido, havia se passado pela situação, e agora, então, vamos rever aquilo que já está no ensino e vamos olhar para o horizonte, aquilo que está diante. Jesus ficou com eles, é a hospitalidade. Como ela é importante. Né?
a hospitalidade. Por isso também os discípulos, né, fica conosco, né, eles convidam Jesus. E este convite, ele se torna muito mais importante para aqueles que convidam, né, a presença de Jesus ali com eles. Como isso foi importantíssimo. Nesta hospitalidade é que aconteceu o boom, vamos dizer assim, né? O abrir dos olhos, né? Porque aconteceu, então, o quinto ponto, a partilha, a comunhão, a intimidade deste momento, né? Não era mais um estranho, desconhecido caminhando com eles, mas ali, então, nesta intimidade, é que aconteceu esta revelação, esse reconhecer. E depois Jesus os deixou caminharem, seguirem o seu caminho. Então, ali nós percebemos a autonomia e a independência. Então, a autonomia, porque a partir daquela vivência, da explicação novamente da conversa, da comunhão, eles seguem adiante, eles são autônomos para seguirem à frente, né? E uma autonomia com, agora vamos dizer, com mais força, né? Com mais determinação, porque aquele momento de comunhão, aquele momento de partilha, aquela conversa, né? Tudo isso, então, resultou nesse processo também de uma independência. Então, esses são os 6 pontos que a gente pode encontrar neste texto do cuidado de Deus, né? Para uma situação bem específica como esta dos discípulos no caminho de Emaús. E aí nós poderíamos entrar, né, se perguntando da definição desta palavra, né? Cuidado, cuidar. Do latim cura ou cuere, cuidar, tratar. É uma atitude. E aí nós temos várias outras palavras que nós podemos colocar nesta palavra cuidar. É um conceito que é bastante amplo. Vocês podem olhar para todas as palavras, né? Desvelo, solicitude, atenção, diligência, zelo, preocupação, inquietação, perturbação, sobressalto, apoio, sustentação, proteção, precaução, prevenção, né? Todas elas cabem dentro deste conceito cuidar. Todas essas palavras, de alguma maneira, é uma forma, é uma atitude de cuidado, né? Bem amplo. Bastante, né? Se a gente for contar aqui, não me dei o luxo de contar, mas, né? Quantas palavras nós temos nesta atitude de cuidar, de tratar, que vem, então, da definição desta palavra cuidado, cuidar. Então, o cuidado amoroso, o cuidado preocupação e o cuidado proteção, apoio, são essenciais. O cuidado é da essência humana. O cuidado é da essência humana. Todos nós carecemos, né, é do nosso humano o cuidado, né? A preocupação do cuidado, a sentir-se cuidado e também da forma como nós nos sentimos cuidados e cuidadas, também cuidar. É quase do instinto
do ser humano. E aí, a gente, ampliando um pouquinho a nossa reflexão, né? Se é da nossa essência cuidar e ser cuidado, né? Por que que nós temos esta preocupação com a questão do cuidado? Então, nós vemos, né, as novas tecnologias que se aceleram, né, todo um processo. Nós vemos, né, a ênfase em nosso mundo, a questão do ter e não do ser. A gente vê que o trabalho, né, ele toma grande parte do tempo do nosso dia e da preocupação das pessoas, mas o trabalho, assim como nós também falamos e compreendemos, ele edifica o ser humano, mas também o trabalho com o devido cuidado, ele também pode adoecer este ser humano, né? Então, da ênfase do ter, a gente, de repente, valoriza muito mais, né, o ter, a busca, do que o ser, né? Aqui a gente poderia entrar na questão, por exemplo, muitas pessoas trabalham de domingo a domingo, não tem mais um dia de descanso. Onde que fica essa questão do cuidado pela pessoa, pelo descanso, a própria criação, quando Deus a criou, também ali teve esta relação tão essencial que a criação foi importante, mas o descanso também é importante. Então, na edificação do trabalho, na preocupação do ter e não do ser, da aceleração das tecnologias e de tantas outras coisas, a gente acaba, né, enfatizando mais o outro lado da busca e não se dá conta de que nesta busca tem que ter esta preocupação com o cuidado daquele que busca, né? Com o ser daquele que busca. É necessário trabalhar? É necessário termos um conforto na vida? Mas, além disso, né, a gente tem que saber como uma balança de dois pratos, saber equilibrar, né? Nem muito de um lado, nem muito do outro, mas o equilíbrio entre a natureza como um todo, a natureza a nossa como seres, né? Como pessoas. Então, nesta compreensão. E aí a gente poderia ainda descer um pouquinho no próprio slide e a gente perceber que nós vivemos tempos muito neuróticos, né? Onde estamos ao mesmo tempo rodeados de pessoas, mas sozinhos. O amor que se esfria e a intolerância que cresce cada vez mais. Cultura do descartável. O ser humano vale pelo que ele produz. E aonde que dentro disso tudo fica a questão do cuidado, que é a nossa reflexão principal, né? A palavra, ou se a gente voltasse para o slide, né? Onde que fica a atenção, o cuidado como atenção, como zelo, como proteção, como apoio, onde que fica essa questão do cuidado? Então, são, diria assim, questões que a gente poderia levantar e perceber o quanto se faz necessário e importante a reflexão do cuidado. Sendo que nós somos
pessoas, seres humanos, né? Antes de tudo, que precisa ser cuidado, que nós somos também vulneráveis, né? Somos frágeis e vivemos sempre sob este risco. Ser humano que cuida e que tem um cuidado amoroso, um cuidado como preocupação e apreensão. Né? Então, parte do nosso, eu diria assim, né? Como pessoas, a questão do cuidar, do sentir-se cuidado e também cuidar. E por isso o cuidado é pré-condição necessária para que algo possa existir e subsistir. O ser humano precisa ser cuidado. E o ser humano também precisa cuidar do outro. E nesta relação do cuidado, ela também emerge uma dimensão ética. Nós somos responsáveis por aquilo que cuidamos. Uma vez de nós mesmos, da natureza que nos cerca, do outro que está conosco, porque é parte desta relação, né? Então, o cuidado é pré-condição necessária para que algo possa existir e subsistir. O ser humano precisa ser cuidado. E o ser humano também precisa cuidar do outro. E é aí que se cria esta relação ética do cuidado. Eu pensei nesta relação ética do cuidado a partir desta pequena história. Era uma vez uma flor que nasceu no meio das pedras, quem sabe como ela nasceu e cresceu. E sabe que foi um sinal de vida no meio de tanta tristeza. Passou um jovem, ficou admirado, pensou em Deus, arrancou a flor para enfeitar o altar, mas logo depois a flor ali murchou e foi jogada fora. Era uma vez uma flor que nasceu em meias pedras, passou outra pessoa e viu a flor, pensou em Deus, agradeceu e deixou ali. Depois veio uma tempestade e a flor morreu. Era uma vez uma flor que nasceu em meio às pedras. Uma criança viu, achou ela parecida com ela. Bonita, mas sozinha. Decidiu voltar todos os dias. Um dia regou, outro dia trouxe terra, outro dia podou, depois fez um canteiro. Colocou adubo e um mês depois, lá onde só tinha pedras e uma flor, havia um jardim. Uma história, quem sabe, conhecida por alguns de vocês, mas esta relação bonita que acontece, né? A primeira reação foi de tirar e pensar que aquela flor estaria melhor lá no altar, né? Só que ela, claro, cumpriu o seu objetivo de estar, por alguns momentos, representando a criação de Deus lá naquele altar, mas depois ela logo murchou e foi jogada fora. Segunda iniciativa foi alguém achar a flor bonita, a deixou lá, mas veio a tempestade e a flor também acabou desaparecendo. Terceira, então, de uma criança que se achou igual àquela flor. Muito só, muito solitária. E aí o que ela fez?
ela foi aos poucos, acrescentando algo àquela única flor que estava lá. E ela então foi. Um dia ela levou terra, outro dia mais algumas sementes, outro dia regou, podou, e de uma única flor, então, acrescentou e representou no final um jardim. Se a gente pudesse, os slides anteriores, colocar neste resumo aqui, o cuidado, né? E este cuidado com atitude, né? Uma atitude de toda vez estar voltando para aquele lugar e acrescentando algo. Assim como na caminhada de Jesus com os discípulos, nesta caminhada também houve um crescendo, né? Discípulos que estavam cabisbaixo e conversando entre si e elaborando, vamos dizer assim, o seu luto pela perda de Cristo, né? E ali houve um crescimento no diálogo, houve uma comunhão e um desabrochar. Vamos pensar no cuidado desta maneira. O cuidado, ele precisa ser numa caminhada, e a gente, com certeza, numa caminhada também, a gente consegue refletir e perceber o que tem de mais ou o que tem de menos no nosso cuidado. E de como este cuidado que nós recebemos ou damos e que nós atribuímos a nós mesmos, o que falta e o que, de repente, é em excesso, o que ainda a gente precisa buscar, o que ainda a gente tem carência por também se sentir um ser cuidado. Então, nessa relação, né, a gente faz como esta criança que no final, ela provavelmente vendo, eu imagino assim, né, vendo o jardim que ela conseguiu cultivar, até ela mesma, como uma criança que se sentia sozinha, passou a se sentir, quem sabe, também mais acompanhada até mesmo por esta obra que ela, então, conseguiu desenvolver a partir deste projeto do seu canteiro, com as outras flores, com o canteiro que ela conseguiu cultivar. Até aqui, alguém gostaria de fazer um comentário? Eu tenho o Claudir aqui para me ajudar nessa assessoria, se vocês querem colocar alguma pergunta no chat também, ou querem abrir o seu microfone e falar. Isso eu esqueci de dizer, que a gente também pode interagir, não só ser ouvinte, mas a gente também pode estar interagindo, tá? Me desculpem por não ter lembrado dessa questão. Podemos ir adiante, está tranquilo até aqui? A Doris quer falar, por favor? Não? Ah, tá, desculpa. Então, vamos adiante. Eu gostaria de olhar com vocês alguns textos. Eu quero dizer assim que nós temos muitos textos bíblicos que falam desta relação de cuidado, do cuidado de Deus, né? Então, na palavra, na Sagrada Escritura, nós encontramos inúmeros textos. Então, eu tive que selecionar, pelo menos, para não serem tantos. Eu selecionei 4 trechos do Antigo Testamento e mais 4 trechos, então, do Novo Testamento, para não ser também muita coisa, né? Mas se alguém tem interesse, se alguém gostaria de receber mais textos, a gente poderia também estar colocando isto à disposição, tá? Mas então eu começaria com esse texto de Gênesis 9, 12 a 17,
quando diz assim, como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens e o arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Olhe, que palavra de cuidado. Toda vez, né, apesar da fraqueza humana, apesar da infidelidade dos seres humanos, Deus, em seu cuidado, nos amará sempre, incondicionalmente. É o que ele representou através desta palavra, o arco-íris. Então, quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. E esta aliança, representando este cuidado incondicional de Deus por nós. Este é um dos textos de Gênesis, onde temos então o arco-íris, esta aliança feita de Deus conosco. Palavra de Êxodo 33, 12 a 17. Quando Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me dissestes quem é que irá comigo. Dissestes que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar te agradar. Lembra que escolhestes esta nação para ser tua. Então Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Aí o Senhor disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Moisés e Deus. Moisés está no caminho com o povo, mas Moisés quer que Deus esteja junto deles. Moisés disse: se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. E Moisés diz no versículo 16, ali no final: a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos.
povos da terra. E aí o Senhor, então, responde a Moisés, vou atender o teu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Então, Moisés convence Deus a acompanhá-los. A tua presença é que mostrará que somos diferentes. Cuidado de Deus para com Moisés e este povo que está a caminho. Ruth, e sabe, lá quando Ruth está em Moabe, ela é lembrada por Deus. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então ela se aprontou, Noemi, com as noras, para sair de Moabe com as suas noras. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado, que o Senhor tinha se lembrado de seu povo. E aí ela se coloca de volta para a sua terra, para Belém. E aí no versículo 15, 16 e 17, aí quando Noemi, então diz, a Ruth, a sua cunhada, voltou para seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém, Ruth responde, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, onde a senhora morar, eu morarei. O seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus. Onde a senhora morer, eu morarei também e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Então, o versículo 6 é quando Noemi soube, quando Noemi se dá conta de que Deus se lembrou de todo aquele povo necessitado e também dela como filha. E aí, então, ela se apronta para voltar a Moabe e ali ela quer deixar, ela se apronta para voltar para Belém e em Moabe quer deixar as noras, porque ela não tem como, ela não vê perspectiva para as suas duas noras. E aí, para a surpresa dela, Ruth faz esta declaração de solidariedade e de cuidado para com a sua sogra. Nesta bonita palavra que nós conhecemos. Não me proíba de ir junto, não me impeça de abandoná-la. Onde for, eu irei, onde morar, morarei, e assim por diante. Então, cuidado de Deus, e aqui temos os versículos do cuidado de Ruth para com também Noemi. Uma palavra de 1 Reis, de Elias, quando ele também fica com medo, para salvar a sua vida, foge com o seu ajudante para a cidade de Pérsida, na região de Judá. Ele ali, então, deixa o seu ajudante, ele vai para o deserto, anda um dia todo. Aí ele senta debaixo de uma árvore e ali ele tem vontade de morrer. Então orou, já chega ao Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, sou um fracasso, como foram os meus antepassados. E Elias, deitado debaixo daquela árvore, cai no sono e de repente o anjo toca e diz, levante-se e coma. Elias levantou, olhou em volta, viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras, uma jarra de água, ele comeu, ele bebeu, mas voltou a dormir de novo. Mas o anjo ali
permanece, o acorda de novo, toca pela segunda vez, levanta, coma, e ali Elias então se levantou, comeu novamente, bebeu, e a comida lhe deu bastante forças para andar 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai. Então, cuidado de Deus através desses anjos que acordam Elias, não apenas uma vez, mas 2 vezes. Porque Elias quer simplesmente, diante das circunstâncias que viveu, como profeta, ele quer ali, ele não vê uma outra alternativa, ele não vê, ele está super desanimado, e Deus vai ao encontro. Deus cuida de Elias. E ali no deserto, então, o coloca novamente de pé. E um último versículo de cuidado no Antigo Testamento, e quando nós temos em Isaías, capítulo 49, versículo 15, o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês, disse o Senhor Deus. Então, cuidado de Deus. E assim como estas passagens, nós temos várias outras. A palavra de Deus está recheada de palavras onde nós podemos encontrar este cuidado de Deus para com os seus. Neste tempo, agora um espaço para, se alguém se motiva a partilhar. Algum texto fala em especial para nós? Temos algum testemunho de cuidado também deste nosso último tempo, em que, quem sabe, muitas vezes a gente também se sentiu tal como Noemi, Elias, Moisés, o povo de Deus. Algum texto fala a nós de maneira especial? Temos algum testemunho de cuidado? Alguém gostaria de reagir? A partir da palavra, dos textos, algo que está refletindo além nesta questão da ação do cuidado, como vimos do Antigo Testamento? Eu penso... Sim. A gente aqui, pastora Pamela e eu, tivemos a caminhada também da Covid e tudo, né? E algumas consequências pós-Covid também a pastora ainda está vivenciando. E nunca fez tanto sentido também a palavra bíblica do bom pastor, né? Daquele que nos carrega no colo, né? Aquele que nos carrega no colo quando a gente está fragilizado, cansado, machucado, né? Sem forças, né? Então, para nós, esse cuidado de Deus, nessa compreensão do Deus que leva no colo, verdadeiramente está sendo muito forte para nós, né? Como família também. Uhum. Obrigado, Diácono Jaime. Sim. Eu gostaria. Mais algum? Sim, por favor. Oi, Eliane, né? Eliane Fischer. Quando eu voltei do hospital, eu me levantei agora até para buscar a Bíblia. Que não Ótimo. dá... Quando eu voltei do hospital, eu pedi para minha irmã, para me trazer a Bíblia, porque eu queria ler o Salmo 23. Né? Uhum. Não, meu pastor, bem como o pastor Jaime falou, mas foi esse salmo que me deu assim, muita força Uhum. para
para mim, ele diz tudo. É um salmo muito importante na minha vida, inclusive quando eu fui batizada, está lá no registro do meu batismo, este salmo. E foi esse salmo que eu busquei para me reerguer. Então, esse para sentir mais ainda esse cuidado que eu sinto que Deus tem para comigo. Uhum. Obrigada. Muito especial. Uhum. Falando desse salmo 23, a gente pode dizer que a gente não conhece, quer dizer, a gente não conhece apenas o salmo, mas nós sabemos bem quem é o bom pastor desse salmo. Às vezes a gente diz, eu sei o Salmo 23, né? Até de cor. Tem pessoas que... muito bonito, assim, belo salmo, e a gente de fato, da gente saber de cor. Mas além de sabermos o salmo, de conhecermos o salmo, nós conhecemos quem é o bom pastor do salmo. Em tantas situações como a gente vivenciou ao longo desse ano passado, ao longo da nossa vida. E mais consolador ainda que isso é saber que esse bom pastor nos conhece também e cuida de nós. Se nós observamos e olhamos os vários textos bíblicos que foram mencionados e outros tantos, a nossa existência, a existência do ser humano é fruto do cuidado. É fruto do cuidado de Deus. Se Deus organizou todas as coisas, se Deus criou o mundo, na criação do mundo está presente já o cuidado de Deus. Foi Ele que, conforme nos diz a palavra, foi ajeitando as coisas, cada qual no seu lugar, para que o conjunto se tornasse harmônico. Aí, durante a história do povo de Deus, algumas palavras foram mencionadas. Se pensamos lá em Moisés, quando ele não seria dele sobreviver, mas Deus cuidou de tudo para que ele fosse colocado lá numa cestinha. Conhecemos também essa história do Moisés, que daí ficou boiando em cima da água. Deus cuidou, Deus salvou sua vida. Então, a gente pode ir relacionando diversos outros textos bíblicos onde o cuidado de Deus se faz presente e percorre toda a nossa história. Aí a pastora Elke também mencionou que nós somos frutos do cuidado desde o princípio. Quando nós nascemos, nós precisamos de alguém que nos cuide. Quando nós fomos gerados por nossa mãe, nós precisamos que alguém nos acolhesse, ou a nossa própria mãe nos acolhesse e nos colocasse em seu seio para nos amamentar. Ou seja, foi necessário que alguém, nossa mãe, cuidasse de nós para que a gente sobrevivesse. Então, no princípio, quando nós viemos ao mundo, quando nascemos, enfim, do seio da nossa mãe, existe o cuidado. Então, se Deus cuida desde a criação do mundo, se nós somos cuidados quando nascemos, desde o nosso nascer, ou mesmo antes do nascer, durante a gestação, então, se o cuidado está assim presente em nossa vida, resta-nos o quê? Estender e passar o cuidado adiante. Cuidar, passar o cuidado adiante, o cuidado que nos nutriu, que nos deu a vida, que nos mantém a vida, passar esse cuidado adiante são ações diaconais. É ser diaconal. Ao longo da vida, aprendemos a fé em Cristo Jesus. Aprendemos e nos fortalecemos cada vez mais na fé. Cuidar, agir diaconalmente é colocar essa fé em Cristo em movimento.
somos frutos do cuidado e também sabemos cuidar. Então, é isso assim que me veio muito à mente hoje à noite, quando a pastora Elke foi partilhando, né, esses diversos slides, né, com essas diferentes ideias, e agora também alguns textos bíblicos do Antigo Testamento, né? Então, é tanto exemplo que nós temos do cuidado de Deus e do cuidado de pessoas, né? E aí, esses exemplos que a Eliane mencionou, outros de nós também temos, né? Diácono Jaime, temos exemplos ainda atuais. Como Deus cuida da gente, como Deus nos resgata, né, diante de situações. Eu fico pensando e também tenho pregado isso há alguns dias, que Deus está conosco em todas as situações. Deus está com aquelas pessoas que estão no leito de um hospital ou no leito de uma casa, seja em razão de doença ou outra razão. Deus está cuidando também daquelas pessoas que estão no corredor do hospital. Deus está cuidando daquelas pessoas entristecidas porque também perderam alguém querido. E aí, é assim, se Deus estava com Jesus Cristo na cruz, como Ele não estaria conosco em tantas situações pelas quais a gente passa? Como Ele não estaria com a gente em tantas situações de vida que nós vivenciamos ao longo dos nossos dias? Então, tudo isso é cuidado de Deus conosco. É isso, pastor Elke. Temos mais alguém que gostaria de reagir ou podemos ir adiante? Então, vamos adiante. Deixa eu só colocar aqui a apresentação. Aí, em seguida, eu também relacionei algumas passagens do Novo Testamento, e uma delas é justamente esta que o diácono Jaime fez menção de se sentir, né, cuidado por este pastor, né? Parábola que nós conhecemos muito bem, apenas uma pequena parte dessa parábola, aquela parte aonde que o pastor realmente vai ao encontro daquela ovelha perdida, e quando a encontra, ele cuida, né? Ele zela por ela, né? E então tanto o diácono Jaime como também a Eliane falou da questão do bom pastor que cuida, né? E também o pastor Claudir acabou dizendo, né? Não é só a gente conhecer as passagens, mas de fato se sentir que este pastor é o nosso pastor, é aquele que nos coloca em seus braços, é aquele que nos cuida das nossas feridas, né? E que nos preserva também em nosso viver. Então, este é o cuidado especial do bom pastor para conosco. E aí nós temos também essa passagem de Atos, né, que é da essência do cuidado da comunidade, né? Isso também é bastante experimentado, né, no cuidado em comunidade, agora que também aos poucos a gente já começa assim meio que ensaiar um retorno, mas é essencial o cuidado diaconal para dentro da comunidade, entre nós, cristãos e cristãs, né? Então, quando nós temos aqui em Atos 2, 42 a 47, todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham,
vendiam as propriedades e dividiam, né, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiam o pão, participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então, isso acontecia porque o coração ali dessas pessoas pulsava por este cuidado, né? E não só algo individual para si, mas o cuidado de todas as pessoas que ali faziam parte da comunidade cristã, da primeira comunidade cristã. Então, este ato do cuidado de uns para com os outros. E de Colossenses, vocês são o povo de Deus, ele os amou, os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, delicadeza, paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirige vocês nas suas decisões, pois foi para esta paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Então, vistam-se deste cuidado também com toda a misericórdia, bondade, humildade, delicadeza, paciência. Isso também são atitudes de cuidado. O perdão, né, tão essencial nas relações. E a gratidão, por último, lá no versículo 15, o amor e a gratidão. Versículo 15 diz que a gratidão nos faz reconhecer a soberania e o cuidado amoroso de Deus por nós. Então, ser gratos também por este cuidado amoroso de Deus por nós. E o último versículo que eu gostaria de partilhar é este de Coríntios, que nos lembra do corpo, e apenas o versículo 25. Deste modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Então, nesta questão do cuidado, não tem aquele que é mais ou menos, não tem. O texto vai falando das partes diferentes e que uma complementa a outra, e no cuidado de Deus também é assim. É um cuidado por igual para com todas as pessoas, não importando a situação, a circunstância. Né? Porque todas as partes têm o mesmo interesse, têm o mesmo valor, né? Têm a mesma importância. E aí a gente poderia se fazer a mesma reflexão, né? Algum desse trecho agora do Novo Testamento, né? Tem alguma parte que fala em especial para nós, temos algum testemunho de cuidado, né? Também partilhando, então, das palavras do Novo Testamento. Então, de tudo que nós ouvimos, e assim a gente já poderia começar assim a pensar um pouquinho do todo da questão do cuidado, e eu pensei assim que o oposto do cuidado é o descuido, é a indiferença, é o descaso, né? Então, isso é quase óbvio, mas muitas vezes a gente não para até mesmo brincar com as próprias palavras. Se nós falamos do cuidado de Deus e do quão ele é importante, né? O oposto do cuidado é também o descuido, é a indiferença, o descaso.
E cuidar sempre é uma ação, é uma atitude, é o ocupar-se, né, nessa ação, nessa atitude, é responsabilizar-se, é envolver-se consigo e com o outro, na questão desta atitude de cuidado. Então, num clima de disponibilidade também, de solicitude, de empatia, e o cuidado está na nossa, do ser humano, né? Como o pastor Claudir lembrou no exemplo da criança que nasce e que ela é amparada pela mãe, recebe esses cuidados tão essenciais, e são estes primeiros cuidados, né, que formam o essencial de toda uma personalidade dela. Sentir. Tá cortando para todo mundo ou é só para mim? Não, tá cortando. Tá, falhou agora. Falhou, né? Falhando. Pastora Elke, tá falhando a sua voz. Eu não consigo pegar o final. Pastor Claudir, tá falhando a voz da pastora Elke. Caiu o sinal deles. Pastor Claudir? Eu acho que caiu em Joinville. Pastor Claudir, você nos ouve? Ele está com o microfone desligado. Mandar no chat para ele. Problema lá no sínodo. Estou escrevendo ao final. Não pegamos o final. Não pegamos o final, não. Pastor Claudir? Pastora Elke? Acho que não está nos ouvindo. Acho que não. Vocês me ouvem, né? Uhum. Tá. Pastor Claudir, ver se ele vai escrever alguma coisa agora aqui. Liga para ele, Jaime. Para mim dar uma ligada, ver se ele atende no celular. Se você puder só conversar com o pessoal. Ok. Estão ouvindo? Agora sim. Sim, agora sim. O final cortou, pastora Elke. Tá certo, eu vou repetir. Estava compartilhando com vocês a história do nó do afeto, isso deu para pegar, Jaime, ainda? Antes disso. Para mim começou a oscilar ali já. Não sei Ali, se... então tá, retomo ali. Eu estava compartilhando, então, essa pequena história que ela reflete a questão do cuidado, né? Um pai, quando ele ia trabalhar, e ao sair do trabalho era muito cedo, e o filho ainda estava dormindo. E quando ele voltava do serviço, era tarde, e o seu garoto já não estava mais acordado. E aí ele contou qual era o segredo do seu cuidado para com este seu filho. Ele, então, toda vez que voltava do trabalho à noite, ele ia até a cama do seu filho, dava um beijo nele, e
E depois de ter beijado seu filho, ele fazia um nó no lençol que o cobria. Isso acontecia todos os dias, todas as noites, quando então ele ia beijá-lo para ir ao descanso. Mas quando o filho acordava e via o nó, ele sabia que através deste cuidado, através deste nó, o pai tinha estado ali e o havia beijado. O nó no lençol era o meio de comunicação entre eles. E o pai, então, né, tendo explicado isso lá para a direção do colégio, a diretora ficou emocionada com aquela história singela e emocionante. E ficou surpresa quando constatou que o filho desse pai era um dos melhores alunos da escola. Então, cuidado, o afeto, cuidado é muito mais do que razão, mas é muito mais emoção, sentimento, atitude, aquele nó no lençol, né? Isso era algo especial, porque através daquele sinal, daquele gesto, o filho sabia que o pai havia passado ali. Né? E havia lhe concedido aqueles minutinhos de um olhar, né, de estar ali junto, mesmo com o filho dormindo. Então, cuidado, pensar o cuidado muito mais coração do que razão, né? Ali, quando Jesus também caminha com os discípulos, né? Claro que houve todo um aprendizado, Jesus resgatou ali, né? O que as escrituras já falavam acerca do que ia acontecer. Mas aquela vivência, aquela partilha, foi muito mais coração do que resgatar todo o conhecimento, todo o escrito. Então, cuidado é bem mais coração. E dentro disso, na questão do cuidado, algo que eu tenho refletido bastante, a gente também, no cuidar de si mesmo, a gente precisa também conhecer a si próprio. Se eu perguntasse assim hoje para o nosso grupo que está aqui nesta noite, a gente tem olhado para si, tem perguntado assim, de que forma eu tenho me cuidado? De que forma eu tenho me cuidado? O que eu tenho feito para cuidar de mim? Eu tenho tirado um tempo especial para cuidar de mim, cuidar das minhas emoções, dos meus sentimentos. Eu também tenho tido essa capacidade dentro do meu cuidado, me analisar, ser até mesmo autocrítico comigo mesmo, né? Da forma como estou vivendo, da forma como estou me alimentando, da forma como estou dormindo, da forma como estou distribuindo o meu tempo durante o meu dia. Né? A gente falou muito do cuidado de Deus, mas a gente também tem que trazer isto para si. A gente só vai conseguir cuidar bem do outro se a gente também estiver fazendo, vamos dizer assim, esta lição de casa conosco mesmos. Né? Desta reflexão do cuidar-se também a si mesmo, das várias áreas de nosso ser como um todo, né? Para a gente também reconhecer que às vezes a gente não dá conta de se cuidar sozinho, né? Mas ter a capacidade de permitir-se cuidar e também de assumir que às vezes a gente precisa ser cuidado por uma outra pessoa, ou a gente precisa de algum recurso
para que este cuidado também para conosco, ele se torne mais eficiente ou eficaz em nós mesmos. E aí nós falamos de um cuidado totalmente integral, né? Hoje se fala já num cuidado biopsico, social e espiritual. E nós somos tudo isso. Um cuidado para o nosso biológico, um cuidado para o nosso psicológico, um cuidado também das relações e instituições, onde que nós estamos, dentro do que nós estamos, né? A família, da sociedade, e o cuidado espiritual. Se a gente agora para e pensa assim, será que eu tenho me cuidado em toda esta dimensão, uma vez comigo mesma, olhando esta palavra cuidado, cuidado de si, tenho me olhado de forma integral, ou só tenho pensado no meu cuidado quando me dói o dedinho do pé? Daí todo o corpo se retorce, né? Se contorce por causa daquela dor. Mas então, o cuidado é este cuidado integral, cuidado do todo que faz parte de nós, de nosso ser. E assim também o cuidado integral para com... Eu aqui relacionei 3 coisas que eu tenho visto mais presentes, assim, dentro do ambiente no qual eu tenho circulado, né? Cuidado da ansiedade. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão muito ansiosas. Cuidado para com a depressão, num tempo de isolamento, distanciamento. Nós temos, se já tínhamos, né, uma população de pessoas depressivas, hoje temos 2 vezes mais, quem sabe, né? E principalmente pela questão da pandemia, o cuidado em relação à morte, o morrer, e a importância da elaboração de um luto que seja um luto saudável, né? Que seja algo que realmente me conduza nesse processo de realmente passar pelos processos de um luto, de um amadurecimento, desta perda que a gente teve, e quem sabe perdas assim bastante significativas. Eu diria assim que hoje a sociedade como um todo está em luto, né? Porque foram muitas perdas, né? E eu penso assim que a sociedade como um todo precisa elaborar e cuidar deste luto também de forma bastante coletiva, né? E a gente fala da sociedade, do mundo, e não vai ser diferente também para dentro das nossas comunidades, né? Nós, no momento em que pudermos estar mais presentes nas nossas comunidades, nós vamos sentir falta de pessoas que não mais estarão lá, né? E isso também precisa o seu cuidado integral, precisa ter o seu olhar, não apenas deste cuidado especial de Deus para conosco e para com as situações, mas também, como nós falamos no início, nesta diaconia, fé em movimento, este cuidado diaconal, principalmente para essas situações bem especiais. A gente sabe, aqui tem uma frase, né, que uma ostra que não foi ferida não produz pérolas, né? E a gente sabe que também nas nossas feridas tornam-se instrumentos, eu diria, de crescimento e de cura, né? Por isso também o essencial cuidado, e por isso nós também estamos refletindo sobre isso, né?
O cuidado, ele não se dá sozinho, mas através de uma rede de apoio. É muito importante, né? O cuidado não se dá sozinho. Numa família, o cuidado não se dá sozinho. Quando nós temos alguém doente na família, uma pessoa não vai dar conta sozinha. Tem que ter uma rede ali de apoio, né, para este cuidado. E quanto maior for a nossa rede de apoio, quanto maior tivermos esta rede, tanto mais bonito é este cuidado que podemos também dar. Tudo tem o seu tempo, como diz a palavra de Eclesiastes, mas que a gente não esqueça que o tempo é de cuidar, né? Sempre foi, é e continuará sendo, né? Não é porque nós passamos por uma pandemia ou ainda estamos, né? Mas a questão do cuidado, do cuidar, ela continua sempre sendo atual e importante. Tá? É certo que a pandemia nos colocou, né, em um novo tempo, um tempo ainda mais redobrado de cuidados, né? A pandemia também nos colocou diante de fragilidade humana, de um sentimento de sofrimento muito grande, né? E por isso, assim, esse tempo especial de cuidado, e a gente sente, assim, o quanto as relações estão fragilizadas, né? Famílias estão fragilizadas, né? Como há esse sentimento de sofrimento, né? Não é só por perdas de pessoas, mas perdas em outros sentidos, né? Perda de convivência, de espaços de convivência, né? Perda na questão econômica também tem gerado sofrimento, né? Então, tudo isso quer nos acompanhar também nesta questão especial desta reflexão do cuidado, né? Mas, ao mesmo tempo, é fazer aquilo que Cristo fez para com os discípulos, é a gente perceber que a vida, sim, tem sentido, né? Apesar de 3 pontinhos, né? É sempre possível a gente dar um sentido à vida. Isso é essencial, praticamente todos os dias. A gente dar um sentido, apesar de estarmos como estamos diante dessa situação ainda, né, de fragilidade, de sofrimento, de morte, de luto, mas perceber que neste cuidado, aquele que damos primeiramente a nós, aquele que recebemos de Deus, aquele que também estendemos para o outro, é de um olhar para o horizonte, de um olhar para um sentido de vida. E esse sentido de vida, ele sempre vai se refazer, ele precisa se refazer. E nós precisamos disso também neste momento. O que nós também podemos, e que é bem importante, a gente aprender com o passado, viver intensamente o presente, e neste sentido de vida planejar também o futuro, o horizonte. Tá? Então, são algumas reflexões que eu gostaria de deixar conosco nesta reflexão tão especial, né, de um tempo tão especial que nós temos de também estar experimentando, refletindo o cuidado, né? É tempo de cuidar. E aqui também, então, umas imagens, né, de cuidado, e o essencial também a gente sempre voltar para essa coroa, né, este Cristo,
que sofreu, deu a sua vida por nós, este cuidado tão especial do seu amor. E este amor está em nós, no meio de nós, está contigo, está comigo, está no sofrimento, está na dor, está na ansiedade, está este amor, ele é incondicional por todos e todas nós. Então, continua sendo tempo de cuidar. Eu diria, esse cuidado, ele não se desfaz em nenhum tempo, ao contrário. Ele precisa se reforçar, se reabastecer, reencontrar novamente este sentido tão especial para também este cuidado que recebemos, que olhamos para nós e que também dispensamos para o próximo. Também neste trabalho diaconal de fé em movimento, de cuidar também das pessoas que nós encontramos pelo caminho, né? Voltando àquele texto inicial. É este cuidado essencial que se faz também presente em nosso meio. Podemos agora deixar um espaço para reações. Este seria o conteúdo que eu queria deixar com vocês, são reflexões também. Estou aberta para perguntas, não só a mim, mas também que nós possamos, como grupo, estar partilhando, também refletindo. Vamos fechar a tela. Obrigado, doutora Elke, pela apresentação. E então, agora essa tela final. Então, essa tela final ajuda a gente a refletir e pensar sobre diferentes formas de cuidado. Eu quero compartilhar que o cuidado de Deus está conosco. Antes eu falei desde o começo da nossa vida. E o cuidado de Deus permanece conosco ao longo dos nossos dias, nas diferentes situações. E o cuidado de Deus é tão grande que vai ainda além da nossa vida. Porque, como apareceu na imagem há pouco, aquela coroa que lembra a crucificação de Cristo com o coração ali no centro, o coração, ou o cuidado de Deus é tão grande que vai além da nossa vida de nos oferecer salvação e vida eterna. Então, isso para mim, assim, eu destaco. O cuidado de Deus está antes de nós nascermos, desde a criação do mundo. O cuidado de Deus está conosco enquanto estamos aqui nesse mundo. E o cuidado de Deus continua conosco, mesmo quando nós partirmos. Porque quando nós desse mundo partirmos, Deus ainda nos coloca dentro do seu plano de salvação e vida eterna. Então, o cuidado de Deus é infinitamente indescritível e infinitamente grande, né? E não tem como descrever, enfim. Então, isso eu também queria ainda deixar aqui ao final, agradecendo a pastora Elke por sua abordagem, por sua apresentação aqui conosco. Agora, se alguém tem um testemunho que gostaria de dar, um exemplo a partilhar, pode abrir o seu microfone e pode falar.
Boa noite. Boa noite, estamos te ouvindo. Deus sempre é importante, que seja sempre maravilhoso, que cuide da nossa vida, e as pessoas, e os animais, e também. Muito obrigado, André. Muito obrigado por sua participação. Obrigado. Mais Ok, então passo para o diácono. Sim. Penso de que essa primeira parada, esse primeiro encontro, onde a gente pôde ouvir um pouco a reflexão que a pastora Elke traz sobre esse Deus que cuida da gente, né? Esse Deus que está ali todos os dias e todo o tempo, durante toda a história, cuidando dos seus filhos e filhas. Esse é o primeiro passo para que a gente possa se dar conta o quanto a nossa vida tem sido abençoada e cuidada por Deus. E é esse cuidado que a gente recebe de Deus, onde nós somos motivados a dar essa parada, assim, né? Mesmo que muitas vezes a gente se pergunta, tá, mas em que momento Deus cuida de mim? Que testemunho eu posso dar? E a gente fica tudo bem com vergonha no primeiro dia de encontro, ninguém quer falar, né? Fica meio... Se fosse presencial, talvez ia ser difícil de dizer ao pessoal, para de falar, né? Mas pela internet, o pessoal ainda tem bastante receio, né? Porque se por acaso fosse presencial, a gente já teria conversado antes do encontro, né? Já teria tomado um café na metade e agora ia estar falando bastante, mas o virtual ainda deixa a gente um pouco mais tímido. Mas poder parar e pensar desse Deus que cuida de mim, né? Isso a gente pode pensar em diversas situações de nossa vida, desde quando nós éramos criança, depois nós vamos crescendo, depois quando os cabelos brancos vêm chegando, mas também mais ou menos quando Deus cuidou também de nossas famílias, né? Quando Deus cuidou de nossos filhos e filhas, quando Deus cuidou de nossos pais e nossas mães, o quanto Deus é presente em nossa vida. E poder perceber esse cuidado de Deus, esse é o primeiro passo aonde nós percebemos esse abraço de Deus que cuida da gente. Mas é um abraço de Deus que não nos deixa paralisados. É um abraço de Deus, um cuidado que justamente quer nos motivar a ir além, né? Nós conversávamos ontem no grupo da Lelute, né, de que reconhecer as bênçãos de Deus é o primeiro estágio. Depois a gente tem que perguntar, e o que eu faço com isso, né? E essa também é a pergunta que quer nos acompanhar dos dias aqui para frente também nos encontros de diaconia, né? É essa fé que me coloca em movimento. Hoje nós conversamos e ouvimos muito sobre esta fé, desse amor que vem de Deus, cuidado que vem de Deus, mas agora os próximos encontros é como é que essa fé vai me colocar em movimento. Porque uma fé que não me coloca em movimento, ela vai ficando cada vez mais parada, mais recolhida, mais tímida, e aos poucos ela já não tem mais muita força. A fé se fortalece no movimento que a gente vai vivendo na nossa vida e colocando ela em prática. E os próximos encontros, né, de diaconia, fé em movimento, vai nos ajudar a perceber como colocar em prática isso tudo que a gente ouviu aqui, num Deus que cuida de mim, num Deus que me motiva de que eu me cuide, e também um Deus que motiva que eu cuide das outras pessoas, né? Porque amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. E nessa relação, como é que eu me coloco em movimento? Como é que eu vou me movimentar? E o próximo encontro, então, que será com a diácona Vilma, vai trazer isso para nós também, um pouco essa ideia desses dons que estão a serviço. E ela vai trabalhar essa reflexão da hospitalidade e visitação do Deus que está entre nós, né? Do Deus que caminha entre as pessoas, do Deus que visita as pessoas. E esse Deus que nos envia a ser pessoas que acolhem e que visitam. Então, essa é o nosso próximo encontro, né? A diácona Vilma, ela, na nossa última reunião, ela até trouxe um pouco do que ela vai trazer uma bolsa especial para apresentar para o pessoal aí, né? Uma bolsa cheia de coisas interessantes. Então, para você conhecer a bolsa da diácona Vilma, tem que estar no próximo encontro, né? Mas, então, motivar que todos e todas possam,
dormir essa noite com seus corações preenchidos da palavra de Deus e também procurar perceber o quanto Deus tem cuidado de você, o quanto Deus tem te motivado que você cuide também de você mesmo, né? Esse é o sentimento do qual eu levo nessa noite, né? De perceber ainda mais esse Deus que cuida de mim. E com essa motivação que eu quero encontrar vocês também daqui 15 dias, né? Mas eu digo para vocês que hoje nós estamos mais ou menos em 49 pessoas, né? Porque tem algumas pessoas juntas e tal. No próximo encontro nós podemos ter 100, não tem problema. Porque se alguém gostaria de convidar outra pessoa e compartilhar o encontro de hoje, ele foi gravado. Nós podemos passar para vocês e outras pessoas podem assistir para estar conosco também nos próximos encontros, né? Então, essa é a nossa motivação para daqui 15 dias, no dia, deixa eu ver aqui certinho, 22, né? 22 de julho, nos encontramos de novo aqui. Para vocês que gostam de ir para os encontros da igreja e comer, nada impede de ter junto uma comidinha durante o encontro, tá, gente? Não tem problema, né? Pô, presencial a gente come, não. Pode preparar um lanchinho, ter junto ali também para vocês comerem durante o encontro. Não vai ser proibido, tá? Então, esse é o convite para daqui, então, algumas semanas, né? E a gente queria motivar que vocês pudessem passar, eu não sei se para o pastor Claudir ou para mim, quem tem os nossos contatos, que paróquias estão presentes, né, pastor Claudir? Sim. A gente acabou não anotando isso, como não tinha inscrição, a gente não tinha essa informação. E eu vi várias paróquias que a gente conhece ali, mas quem sabe vocês enviarem ou para mim ou para o pastor Claudir de que paróquia vocês são. Se vocês não têm nossos contatos, peçam para o seu pastor ou pastora, né, das suas comunidades. Eu acho que tem só pastores e pastoras, do pessoal que estou vendo aí, né? Para mandarem para nós, olha, a paróquia tal também está presente, né? Para a gente poder ter isso registrado. O pessoal da minha paróquia eu conheço bem quem está aí presente, né? Mas as outras aí, o pessoal poder passar. Isso, né? André, você é de que paróquia, André? De que comunidade? Eu sou de São Lucas. São Lucas, Joinville? Não, de Massaranduba. Massaranduba, olha só, eu já não conhecia o André. Então, se vocês puderem passar, né, para a gente poder ver que paróquias todas estão presentes conosco. E, pastor Claudir, também agradecer muito, muito a pastora Elke, né, por compartilhar com tanta sabedoria e com tanto amor também o seu conhecimento. Pastora Elke, muito obrigado, né, por estar conosco essa noite compartilhando com palavras tão sábias sobre o cuidado de Deus, né? A gente queria poder te dar um abraço, aqui não dá, né? Mas um abraço, então, de longe, também a nossa querida pastora Elke, né? Diácono Jaime, então eu passo agora para a pastora Elke nos dirigir em oração final. Então, queremos ali onde nós estamos, inclinar nossa cabeça, nossa face, em oração. Senhor nosso Deus, Tu és um Deus de cuidado e de amor, e nós te agradecemos por todo o cuidado recebido de Tuas mãos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada qual, que também está acompanhando este curso da diaconia. Obrigado, Senhor, pela vida de nossos familiares, de nossos irmãos e irmãs na fé. Obrigado, Senhor, porque é tão especial isto que sentimos na Tua presença, que somos carregados por Ti em todos os momentos. Assim, ó Deus, também colocamos, mesmo não tendo mencionado nomes, mas todas aquelas situações que também, neste momento da nossa caminhada, está a nos preocupar, nos afligir, que Tu possas cuidar disso, ó Deus, de maneira bem especial. Tu possas, através do Teu Santo Espírito, também dar um novo fôlego a cada uma das situações que nos inquietam, nos preocupam, sejam nossas ou de pessoas conhecidas. Ainda oramos por este tempo de pandemia, pelas dificuldades, pelas inquietações que sentimos ainda. Oramos, ó Deus,
por todas as famílias e pessoas que também perderam alguém em sua família ou pessoas conhecidas. Esteja, ó Deus, carregando também a cada uma delas em seu luto, na sua dor. Assim, ó Deus, permita que nós também possamos viver cada vez mais com um sentido de vida maior e novo também, para que se renove em nós algo essencial que precisamos todos os dias, que é a esperança. Esteja, Senhor, com as nossas comunidades, paróquias, esteja, Senhor, com todo este grupo que nos acompanha. Esteja, ó Deus, também ainda nos abençoando no restante desta semana e nos concedendo também ânimo e muita paz. Assim, ó Deus, ali onde nós estamos, nós queremos a uma só voz colocar o nosso ser de cuidado, do amor a este Deus, do amor ao próximo, do amor a si, na oração maior que teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Para sempre. E E que assim, nosso Deus abençoe e guarde a cada qual. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a sua paz. Que assim seja. Amém. Amém. Vamos na paz do Senhor, tenhamos uma abençoada noite e, finalizando, vai ficar tocando a música Deus nos acompanhe, Deus nos abençoe. Tudo de bom para vocês. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor sempre com alegria. Obrigada, pastora Elke. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigado.